Livro do profeta Isaías, capítulo número 9, versículos de 1 a 7, assim está escrito: Mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado a este povo a alegria e aumentado. Alegrem-se diante de ti, como se alegram na ceifa e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha, e toda veste revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isto. Ore comigo agora. Deus eterno, obrigado pela leitura da tua palavra, e agora vem nos instruir, vem nos dirigir em tudo que tu quer nos ensinar nesta noite. Fala aos nossos corações, em nome de Jesus Cristo, eu peço e já agradeço. Muito obrigado. Amém. Graças a Deus. Queridos, por favor, se assentem. Peço licença também para me assentar aqui e que nós comecemos a meditar naquilo que Deus quer falar aos nossos corações nesta noite. E eu gostaria de começar fazendo uma ponderação que muitas vezes acaba sendo esquecida, esse princípio que o próprio Senhor Jesus Cristo nos ensina, e que foi de um valor extraordinário para dois dos seus discípulos e, claro, para nós, dentro daquilo que ele quer nos ensinar. Lá no livro de Lucas, capítulo 24, diz a Bíblia Sagrada que dois dos discípulos de Jesus iam saíram de Jerusalém e foram para Emaús, mais ou menos 12 quilômetros de distância da cidade de Jerusalém. E quando eles estavam caminhando, a Bíblia Sagrada fala que eles estavam cabisbaixos, estavam aborrecidos, estavam decepcionados, frustrados, porque eles tinham uma expectativa a respeito de Jesus Cristo, diz a Bíblia Sagrada, e naquele momento o Senhor Jesus encosta nos dois e faz como se estivesse caminhando também na direção que eles estavam, e começa a conversar com eles. E a Bíblia Sagrada diz que num certo momento o Senhor Jesus Cristo começa a perguntar para eles por que aquela situação estava acontecendo, o que eles estavam conversando, e a Bíblia Sagrada diz que o Senhor Jesus diz para eles:
algo que nós precisamos aprender se nós queremos que a nossa vida espiritual, que a nossa fé cresça, a nossa fé tome a proporção que Deus deseja para alcançarmos o propósito de Deus na nossa vida. O Senhor chamou eles de tardos, chamou eles de vagarosos para entender a palavra de Deus. E exatamente no versículo 27, o Senhor Jesus, o escritor Lucas diz: e começando por Moisés, o Pentateuco, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Isso é muito forte, porque às vezes nós não temos a ideia da palavra de Deus como um todo. Nós acabamos setorizando e acabamos muitas vezes fragmentando a palavra de Deus para que ela dê a resposta, ou traga, na verdade, o sentido que nós temos como expectativa, e isso traz frustração. Aqueles 2 discípulos estavam frustrados, mas quando o Senhor Jesus começa a explicar para eles o que estava escrito a respeito dele, desde lá de Moisés, a palavra de Deus fala de Moisés e dos profetas, começando lá nos 5 primeiros livros, e veio conversando com eles, e deu tempo, porque foram cerca de 12 quilômetros conversando. E às vezes a nossa fé ela não evolui, ela não cresce, porque nós não conseguimos fazer essas conexões. A gente não consegue ler a Bíblia Sagrada como um todo. A gente pega ela estanque, pedaços que nos agradam. E esse deve ser um princípio para a nossa vida. A palavra de Deus nos diz, o escritor do livro de Hebreus diz: toda a Escritura é divinamente inspirada. Toda a Escritura é apta para fazer os discernimentos que precisamos. E é ela que vai até a divisão da alma e do espírito. É ela que consegue fazer todas as revelações que nós precisamos. Então, quando nós temos essa verdade estabelecida em nós, e buscamos isso que o Senhor Jesus falou, é muito importante. E eu quero, nesta noite, além de incentivar você a fazer isso, a buscar a palavra de Deus, porque o Velho Testamento, ele é iluminado pelo Novo, e o Novo, e o Velho ilustra o Novo. E isso é muito importante, para que a gente possa estar crescendo espiritualmente. Tem gente, irmãos, que nem a leitura bíblica, infelizmente, tem como algo importante no seu dia. Eu quero incentivar você a fazer isso. Quero que você tenha como hábito ler a palavra de Deus, ler as verdades, e aonde você ler, você procure Jesus. Aonde você ler, você procure encontrar o que ali está se referindo ao Cristo de Deus. E é isso que vai nos fazer iluminar os nossos entendimentos. E para isso, eu quero que você também agora abra comigo, para você ver como isso é tão forte. Fizemos a leitura em Isaías capítulo 9, versículo 1 a 7, mas veja o que está escrito em Mateus, Novo Testamento, no capítulo 4, do versículo 13 até o 16, né? Até o 16, e
e preste atenção, vamos ler até o 17, diz assim, olha só, e deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima. Presta atenção no que nós fizemos leitura ali em Isaías. Nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz, a terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia das nações, o povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Veja só, preste atenção no que você está lendo aí, porque é praticamente a repetição de boa parte lá daquele texto que nós fizemos a leitura em Isaías. E ali fala exatamente o que nós podemos observar que Jesus deu como orientação aos discípulos no caminho de Emaús. Quando você observa, não é, essas sincronias, você vai estabelecendo no seu coração a fé que é necessária para que você faça a estruturação do seu conhecimento em Cristo. A gente precisa aprender a estruturar o nosso conhecimento da palavra de Deus, porque às vezes tudo fica muito fluido. Às vezes nós não temos consistência na nossa fé, porque a palavra de Deus, ela não tem de fato a compreensão, a gente não tem da palavra de Deus de fato a compreensão que precisamos ter na sua dimensão espiritual, na sua dimensão de revelação. E a palavra de Deus vai também nos dizer que Jesus Cristo é a palavra de Deus encarnado. Dito isso, irmãos, eu gostaria de salientar a vocês nesta noite que a palavra aqui lida, ela traz a revelação, não é, de como a salvação de fato ela se dá. A salvação ela se dá. Por quê? Porque às vezes a gente pensa em salvação com as categorias erradas. Nós pensamos em salvação como problemas resolvidos, socorro que a gente necessita, ajuda que eu quero. E o Salvador que a gente imagina é aquele Salvador que vem para controlar todas as coisas, que vem para arrumar a nossa vida e dar assim a harmonização que faltava. E a Bíblia fala de fato que a salvação que é descrita por Isaías, ela vem como uma luz. É o que diz o texto sagrado. Terra de Naftali, ou terra de Zebulon e de Naftali. O povo que habitava em trevas viu raiar uma grande luz. A grande luz. E essa luz vem de uma forma muito peculiar. Vem como um bebê, uma criança. E às vezes, irmãos, por isso que é maravilhoso, né? Porque a gente pensa em salvação e em Salvador como alguém que vem para nos proteger e não para ser protegido. Salvador que a Bíblia descreve é o Salvador que vem criança.
Salvador que vem de uma forma frágil. E que ali, na verdade, está a grande revelação de Deus para as nossas vidas. Aquilo que nós conseguimos ler na palavra de Deus, nós observamos que o profeta Isaías fala a respeito de um advento que vem de uma forma muito diferente, vamos assim dizer, daquilo que a gente imagina de um Salvador, não é? A palavra de Deus fala que um menino nos nasceu e um filho se nos deu. Então, a questão da salvação, mais do que, na verdade, uma intervenção de Deus na história, é a maneira como Ele resolve fazer com que os conceitos humanos e a sabedoria humana e tudo aquilo que se conhecia até então de um conquistador, de um salvador, de alguém que entra na história para fazer uma grande revolução E foi esse tipo de compreensão equivocada que às vezes as pessoas tinham a respeito do Salvador, que produziu as maiores frustrações nos seus discípulos e as maiores frustrações nas pessoas do seu tempo. Eles olhavam e por que eles não entendiam o Messias? Por que não conseguiram entender o Messias? Porque o Messias para eles era um Messias militar. Ela era aquele que, quando se revelasse, ia se revelar como um grande estrategista, um governador, alguém que vinha para juntar todo o povo de Israel e lutar contra os seus opressores. Mas desde o Velho Testamento, a palavra de Deus estava mostrando de fato como é que as coisas iriam ser, de que jeito aquilo iria acontecer. Mas o imaginário deles, aquilo que eles pegaram apenas como sendo de fato o que interessava, alguns aspectos messiânicos que lhes interessava, fizeram eles construir a ideia, e isso estou falando de todo o povo de Israel, inclusive os discípulos, de um Salvador poderoso, montado num cavalo, muito forte, com espada, e que vinha para dominar. E aí, quando o Senhor Jesus veio, como diz a palavra de Deus, um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e ele veio revelando a palavra de Deus para eles. Aquilo não foi o suficiente. Não foi o suficiente. Por quê? Porque havia neles essa ideia equivocada. E às vezes as ideias equivocadas que nós criamos a respeito de Jesus, a respeito da vida espiritual, a respeito da nossa fé, acaba atravancando o nosso crescimento e às vezes até impedindo, num determinado momento, que o Senhor opere de maneira forte e poderosa, do jeito que Ele quer fazer. Então, o Senhor Jesus chega como um menino, como uma criança, vindo frágil, vindo tendo que depender de dois escolhidos por Deus, no caso José e Maria, para lhe conduzir, totalmente dependente da proteção de Deus, da direção do Senhor e do seu propósito. E às vezes, essa maneira que nós temos de enxergar a vida espiritual de um Deus interventor,
de um Deus que age de maneira com poder e força, e não com revelação, e não com iluminação, e não com a transformação do entendimento. Acaba atrapalhando tudo, porque se Deus não faz do jeito que eu estou esperando que Ele faça, não intervenha na situação que eu estou querendo que Ele intervenha, do jeito que a gente imaginou que Ele tem que fazer, nós ficamos frustrados. Tem gente, muita gente dentro da igreja, frustrado, aborrecido até mesmo, e às vezes decepcionados com Deus. Mas sabe por quê? Porque não conhece a palavra, ou escolhe dentro da palavra de Deus aquilo que melhor lhe agrada, aquilo que mais se adequa às suas fantasias de quem Deus deveria ser. Por isso, a Bíblia faz duas referências fundamentais aqui: luz e nascimento. Luz e um novo nascimento. São duas coisas fundamentais, que quando você aceita Jesus Cristo como Salvador, é porque a luz do Evangelho raiou, e você recebeu esta palavra no seu coração, e a palavra de Deus fala que você nasceu de novo. Por isso que João começa o seu Evangelho falando exatamente sobre isso. João capítulo 1, versículo 1, eu vou ler até o 5, e depois eu pulo para o 9, veja: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Ali, versículo 9 agora, ali estava a luz verdadeira, que alumia todo homem que vem ao mundo. Então, quando nós entendemos a natureza da salvação, quando nós entendemos que tem a ver com esse nascimento, Jesus veio para mostrar como é que Deus processa em nós a salvação, que é uma luz que ilumina a nossa vida, que é um novo nascimento, é uma nova natureza. E uma coisa muito interessante, irmãos, que a palavra de Deus fala aqui, que a gente precisa abordar, e eu espero que dê tempo para a gente chegar no primeiro nome que eu quero trabalhar com vocês aqui hoje, que são os nomes redentores de Cristo, mostrado lá no livro de Isaías, é que a luz, irmãos, ela não faz a diferença pela sua quantidade. Às vezes a gente fica pensando a vida, preste atenção, a gente fica pensando a vida nos seus contrastes. Você sabe que essa ideia de mundos complementares não é bíblico, não é da palavra de Deus. Isso é coisa do Oriente. Existe aquela ideia, do taoísmo, do yin e do yang, que é aquele símbolo, com duas vírgulas, uma branca e uma negra, que se funde e faz uma coisa só. Você não sabe, ali aquelas formas. Às vezes a gente fica imaginando que a Bíblia também descreve, as coisas, o universo,
dentro dessa natureza, ou dentro dessa explicação, que existe assim, o mundo da luz e o mundo das trevas, e que eles se complementam. Irmãos, isso não é verdade, isso não é bíblico. Isso não tem nenhum tipo de lastro na palavra de Deus. Aonde chega a luz, as trevas é dissipada, porque é de outra natureza. É de outra natureza. Na verdade, as trevas, nós não poderíamos nem dizer que tem natureza as trevas. As trevas é a ausência de luz. A ausência de luz. E é o não ser. Porque o ser é luz. E o não ser é trevas. E às vezes a gente fica pensando assim, a vida espiritual, como o positivo e o negativo, forças que se atraem, que se complementam. Não é. Aonde chega um, a outra tem que ser dissipado. Você pode estar num estádio, no mais profundo breu, lugar. Se você acender um palito de fósforo, a luz se estabelece. Você já vê algo. Às vezes, o que a gente fica imaginando é que o Senhor venha trazer para nós uma grande solução, porque estamos enfrentando um grande problema. E o que Deus vai fazer é acender uma luz, para que você enxergue as coisas da maneira como tem que ser enxergada. É assim. A gente quer que Deus, porque a gente fica imaginando mundos antagônicos, luz e trevas. Não, irmãos, não é assim que as coisas funcionam. A luz é de natureza divina. A luz é aquela aonde ela chega, as trevas não resistem, não tem como permanecer as trevas aonde a luz chega. Então a luz, ela não vence pela sua quantidade, ela vence pela sua natureza. Por isso que Jesus veio como uma criança. Ali estava a essência, naquela criança, naquele bebê. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Ali estava, a Bíblia diz, toda a plenitude de Deus. Ali estava a luz que ilumina o mundo. Ali estava tudo que Deus queria revelar de si mesmo, estava em Jesus. E aqui, irmãos, eu quero falar sobre o primeiro nome redentor que dá essa luz para nós, para que a gente possa conduzir a nossa vida espiritual de uma maneira saudável, uma maneira sadia. Porque muitas vezes as pessoas pensam que os nomes redentores de Cristo que estão aqui, do Messias, começa com maravilhoso e conselheiro. Mas a palavra de Deus fala que é um nome composto. Todos os nomes que o texto nos traz aqui são nomes compostos. Primeiro é maravilhoso conselheiro, Deus forte, isso é original. Maravilhoso conselheiro, não, isso no original é um nome só. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Algumas traduções trazem maravilhoso, vírgula, conselheiro, não, mas isso no original é um nome só. Maravilhoso conselheiro. E por que que Jesus, com o seu primeiro nome redentor, é maravilhoso conselheiro?
Porque maravilhoso é aquilo que te deixa estupefato. É aquilo que quando você percebe, você fica extasiado. Você percebe aquilo e você é mais do que bom, é mais do que ótimo, é maravilhoso. Aquilo que é extraordinário. Só que fala que é maravilhoso conselheiro. E às vezes a gente fica pensando que conselheiro porque ele vem dar conselho. E não tem nada a ver. Jesus não veio para dar palpite na sua vida. Jesus não veio para que você descobrisse qual é a opinião que ele tem sobre a vida. Ele não veio para que você venha com os seus projetos e os seus planos e coloque diante dele e pergunte: Senhor, o que tu acha sobre isso? Jesus não é o palpiteiro da minha vida. Quando a Bíblia fala que ele é o maravilhoso conselheiro, eu preciso entender dentro daquilo que a palavra de Deus também revela a nós, lá em Efésios capítulo 1, versículo 11, que diz: nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Quando a Bíblia Sagrada fala que ele é o maravilhoso conselheiro, é aquele da Santíssima Trindade, a segunda pessoa do Deus único e verdadeiro, que se fez maravilhosamente humano, que se tornou um menino e veio aqui para revelar a todos nós a vontade desse Deus único e verdadeiro. Porque só tem 3 conselheiros que formam um Deus: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Esse é o supremo conselho. Quando eles se reuniram em conselho na eternidade para criar o homem, para criar a humanidade, a Bíblia diz que eles se juntaram lá na eternidade. Façamos o homem conforme a nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Esse é o conselho eterno. Esse é o concílio do Deus único e verdadeiro. Por isso que é maravilhoso. Porque Jesus, o menino, nos nasceu, um filho se nos deu. Esse conselheiro, por isso que o João, e ele revela isso, a Trindade está revelada, né, de maneira muito extraordinária em João 14, 16, 17. Quando você lê, preste atenção, olha a Trindade aqui, igreja. E eu, Jesus, rogarei ao Pai. Amém? E eu, Jesus está falando, rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Ele está falando outro igual a mim. Preste atenção. A fim de que esteja para sempre convosco o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Aqui está Deus em essência, Deus em sua triunidade, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, quando a Bíblia Sagrada diz que Jesus é o maravilhoso conselheiro e que Deus faz tudo segundo o conselho da sua vontade, o Deus Trino tem uma vontade, e Jesus encarnou para trazer a nós essa vontade,
para dizer para nós como é que a coisa precisa ser, não é para dar um palpite, não é para dar um conselho para você acertar alguma coisa na sua vida, é para mostrar para você aonde está a vida de verdade, porque fora daí não existe vida. Se a gente entende isso da forma correta, a gente começa a ter luz sobre a profundidade da redenção que o Senhor promoveu em nós. Ele é essa luz que ilumina todo o homem, que veio nascido de uma forma extraordinária, e que agora, meu querido e minha querida irmã, aponta e mostra a vontade do Deus eterno, a vontade do conselho eterno, Pai, Filho e Espírito Santo. E é da mesma forma que acontece em nossas vidas. Você recebe a luz do Evangelho, você nasce de novo, e a partir desse novo nascimento, você tem uma outra vida, é uma vida de uma outra natureza, que agora não tem mais nenhum outro tipo de escolha. Existem decisões. Quem entrega a sua vida ao Senhor, já fez a sua decisão. Para Ele não tem mais escolhas. Não existe, irmãos. Escolha é quando você, se você ir pela esquerda e ir pela direita, você vai chegar no mesmo lugar. Isso é escolha. Escolha é você querer se alimentar e tem lá carne, peixe e sei lá, um outro tipo de mistura. Aí você escolhe, isso é escolha. Agora, quando só tem um destino, meu irmão e minha irmã, só tem uma opção. Por isso que a Bíblia fala, Jesus é o único caminho, não existe outro. Não existe outra forma de chegar, de vir ao Pai. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Por isso Ele é o maravilhoso conselheiro, aquele que veio revelar toda a vontade de Deus, Trindade, a família eterna, em nome do Senhor Jesus. Por isso, a nossa vida é de outra natureza. Nós somos da luz. Nós somos da luz. E é isso que a palavra de Deus fala a nosso respeito. Por isso eu quero orar com você, para que a sua vida tenha de fato essa compreensão, que o Senhor Jesus veio para nos mostrar qual é a vontade do Deus eterno. Por isso, Ele disse, eu vou, porque para vocês é melhor que eu vá, porque se eu não for, o Espírito Santo, o terceiro conselheiro, não em questões de hierarquia, primeiro, segundo e terceiro, mas aquele que é parte da divindade, da Trindade, ele não virá, e se ele vier, vai fazer real tudo que eu vos tenho falado, porque não falará de si, mas vos fará lembrar de tudo que vos tenho ensinado. É isso que Jesus é, um maravilhoso conselheiro. É nele que eu enxergo toda a vontade de Deus, nele está toda a plenitude da divindade, segundo a Bíblia Sagrada. Quem recebe essa palavra, quero orar com você, e vamos caminhar nesta compreensão, nesse mês, para a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus eterno Pai, obrigado por esta oportunidade e pela meditação da Tua palavra.
Obrigado, meu Deus. Senhor, que essas verdades entrem no coração dos meus irmãos e das minhas irmãs. Que nós possamos estar, meu Deus, vendo a Tua palavra como um todo. Buscando, Senhor, de fato aquilo que Tu se revelou, meu Deus. Aquilo que Tu revelou. Não apenas o que Tu falou, Senhor, mas o que Tu diz em Tua palavra. Em nome de Jesus Cristo, ajuda-nos, ó Pai, a viver dentro deste processo que a Tua palavra nos diz, que a Tua verdade, ó Senhor, aquilo que de Ti, Senhor, nós recebemos, é como luz, Pai querido, as veredas daqueles que creem em Ti, é como luz da aurora, que vai, Senhor, crescendo, se desenvolvendo, até ser luz, dia perfeito. Faz, meu Deus, que isso seja real em nossa vida, e que estejamos inteiros em Tua vontade revelada em Cristo Jesus. É o que eu te peço, e eu te agradeço. Muito obrigado. Amém. Graças a Deus.